Muito bem, irmãos. Nós temos que tratar de Ageu, porque ele é uma figura que aparece na história do livro de Esdras. E também ele escreve um livro. A questão do livro de Ageu é que ele é um personagem que aparece num momento muito limitado da história ali, e parece que ele só se torna importante naquele momento. O que não quer dizer que ele não estivesse atuando antes e depois daquele acontecimento ali. Mas é que aquele acontecimento ali foi específico. E o livro de Ageu é exatamente aquilo que está escrito daquele período em que ele participou da história de Esdras. No livro de Esdras apenas diz que ele apareceu lá e que através das mensagens de Ageu e Zacarias, o povo acaba sendo fortalecido e exortado para continuar a reconstrução do templo. Então, ele cabe num momento histórico bem fechadinho ali, foi por um evento apenas que aparece Ageu, e o livro dele é justamente escrito aquilo que ele pregou naquele momento, as palavras que ele disse naquela ocasião para aquela missão. Então vamos começar. A gente está tratando então do período da reconstrução do templo, não do período da reconstrução das muralhas em Neemias, mas aquele período primeiro, onde Esdras estava reconstruindo o templo junto com o povo de Jerusalém, que é onde eles começam a ter a maior oposição, que chega a ser até uma oposição armada, mas legitimada pelos governantes persas. E é nesse contexto, então, que aparece Ageu. Quem era ele? Nós não temos relato do chamado dele, como eu disse, ele já aparece direto como profeta. Então, o texto lá de Esdras diz que os profetas Ageu e Zacarias começaram a falar para o povo, e o próprio livro de Ageu não fala sobre o seu chamado, só aparece direto as mensagens que ele mandou. Não sabe quem ele era, de onde ele veio, se era sacerdote, se era príncipe, se era do povo, se era um fazendeiro como Amós, não diz nada. Ageu significa festivo, ou a minha festa de gratidão. Como eu disse na aula passada sobre Obadias, muitas vezes os nomes às vezes eram apenas apelidos, ou apenas títulos que as pessoas recebiam por causa de alguma coisa que fizeram. Significa festivo ou minha festa de gratidão, a gente não sabe se tem relação com os eventos em que ele aparece. O que nós sabemos é que ele foi a primeira voz profética do pós-exílio, é o primeiro profeta que aparece pregando após o cativeiro da Babilônia. Nós então vimos profetas antes, Isaías, Jeremias, um pedaço de Ezequiel, durante o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, e agora a gente está vendo um profeta que aparece no pós-exílio, ele é o primeiro que aparece. O ministério dele foi em Jerusalém, no tempo de Esdras e Zorobabel, porque depois, no lugar de Zorobabel, entra Neemias. A mensagem dele foi escrita, foi pregada e foi compilada num período de 4 meses apenas. Foi o período que ele aparece atuando ali na história, no ano de 520 a.C., e a gente sempre tem aquele cuidado, né? São datas aproximadas, porque a gente não sabe exatamente como que eles contavam. Se eles contavam o ano já correndo, ou se eles contavam só depois do ano completado. Mas a gente tem mais ou menos uma precisão, porque, afinal de contas, esse é um período em que a humanidade está organizada. Uma das vantagens, e eu acredito mesmo que Deus usou isso a favor do povo de Deus, foi que o Império Babilônico e o Império Persa eram muito organizados em sua burocracia. Então, a gente tem os documentos oficiais, porque nós temos, inclusive, as cartas, eu mostrei para vocês lá em Neemias, o cilindro de Ciro, né? Na verdade, em Esdras, o cilindro de Ciro, que é um documento oficial que foi achado, né? Mostrando com as mesmas palavras do texto bíblico ali. Então a gente tem mais ou menos certeza desse período, a veracidade da história de Ageu está comprovada ali.
O propósito de Ageu é um propósito bem simples e bem claro e específico. Ele aparece para exortar os governantes e o povo a retomarem a construção do templo, porque a construção do templo tinha sido embargada por causa dos opositores, que viram o povo construindo o templo, mas aí é que está o negócio. Esdras era o sacerdote, ele não era um líder oficial do governo ali. Ele havia recebido uma missão, ele havia recebido recursos, ele havia recebido mão de obra, mas ele não estava ali como representante oficial do governo. Então, quando ele chegou lá, ele teve a oposição mais forte para a reconstrução do templo, porque os outros governantes das outras províncias ali em volta, eles começaram a questionar por que aquele povo estava se levantando ali. Imaginem só que você é governante de uma região ali, e de repente, do nada, começam a vir caravanas de um povo que você nunca viu, porque os governantes ali eram governantes estrangeiros. E eles vêm com a missão de reconstruir uma cidade que tinha muralhas largas, altas, e que era situada no alto de um monte, de uma cadeia de montanhas. Ou seja, era uma cidade que, sendo reconstruída, e eles falam isso na carta que eles mandam para o imperador Dario, é uma cidade que, sendo reconstruída, iria dar muitos problemas, porque ela era inexpugnável em termos humanos. O cerco a Jerusalém, por exemplo, que o rei da Babilônia, que o faraó, ou que até mesmo os reis sírios fizeram para tentar conquistar Jerusalém, demoravam anos. E só conseguiam sucesso se alguém lá de dentro traísse a cidade por suborno ou por falta de comida mesmo, por desespero. Ou se a própria população abrisse os portões por estarem lá sofrendo com falta de comida e com falta de água. De outra forma, era quase impossível. O próprio rei Davi levou anos para conquistar Jerusalém. E só conseguiu quando, depois de anos convivendo com o povo de Jerusalém, ele descobriu a fraqueza da cidade, que era o sistema de esgoto. Mas quem não conhecia a cidade não saberia disso. Então, eles mandam uma carta lá, Esdras capítulo 4 e 5, para o imperador da Pérsia, falando tudo isso, embargo a construção, e a construção fica parada há 15 anos. A construção do templo. Então, o propósito dele é exortar os governantes e o povo a retomar essa reconstrução. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa uma mensagem de esperança, que é uma mensagem profética, de fato, que ele está falando de algo do futuro. A glória do Senhor, representada pelo templo, vai ser restaurada, mesmo que aquele templo construído por ele seja mais humilde. Quando Esdras volta para a reconstrução do templo, os fundamentos já estão construídos, já estão lançados. Mas aí a gente vê lá no começo do livro de Esdras que o povo, alguns lembrando da antiga glória do templo e vendo as ruínas do templo de Salomão, começaram a chorar por causa da humildade daquele novo templo que estava sendo construído. Então a mensagem para eles terminando a reconstrução, que mesmo que o templo seja mais humilde, a glória do Senhor vai ser restaurada. E ele também fala alguma coisa sobre a vinda do Messias para eles. Então esse é o propósito. Ele aparece para exortar e para encorajar o povo a retomar a reconstrução do templo. No conteúdo, Ageu é composto por 4 pregações básicas. A primeira pregação dele é a pregação prática de convocação e reconstrução do templo. É uma pregação importante e que envolve muito, vamos dizer assim, mexe muito com a emoção e com o sentimentalismo do povo, mas ele dá uma mensagem muito dura. A reconstrução, então, estava parada há 15 anos por causa de Bislão, Mitredate e Tabeel, e o comandante Reum e o escrivão Sinsai. Essas 5 figuras aí, que tinham autoridade governamental, eles embargaram a reconstrução, foram os primeiros opositores ali. Zorobabel e Esdras é que enfrentam isso. Depois da história de Neemias, a gente viu, tinha lá o Tobias e o Sambalate e o Gesem, né? Porque passou o governo, foram mudados os governantes, e esse é o nome dos sujeitos que estavam lá.
Então ficou durante 15 anos parada. E a primeira pregação já começa com Deus dando vamos dizer assim, esclarecendo ou desmascarando o motivo da reconstrução estar parada. Ela não estava parada exatamente por causa da oposição. É que o povo também estava acomodado. E o capítulo 1, versículo 2 já começa assim. O versículo 1 apresenta a Ageu. Veio a palavra do Senhor a Ageu nos dias de Zorobabel e Esdras. E aí o versículo 2 Deus já fala assim, olha, o povo está dizendo, não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Eu confesso para vocês que toda vez que eu leio o livro de Ageu e vejo essa parte aqui, eu lembro daquelas pessoas que vinham para mim e falavam assim, olha, principalmente quando era um jovenzinho, que a gente ia questionar por que não estava namorando, ou o que estava fazendo com a menina que não assumia logo o namoro. Ele falou, estou esperando no Senhor. Lembro dessa frase aqui, não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor, porque parece muito desculpa. Mas se a gente pensar bem, o povo estava numa situação muito problemática. Então tem uma questão prática nessa desculpa deles. As casas e as muralhas estavam destruídas. E você não tendo casa onde morar, você tem aquela sensação de insegurança e desamparo. Mas o problema era que a região urbana de Jerusalém era invadida o tempo todo. Qualquer pessoa podia entrar e sair de lá a qualquer hora. Se as muralhas estivessem construídas, você teria vigias no portão e a partir de um determinado horário, só com a abertura do portão para alguém especial é que você poderia transitar para dentro da cidade à noite. Do contrário, os portões eram fechados. Então você teria lá o sentinela, o atalaia, que perguntaria no portão quem é você, o que você está fazendo aqui nesse horário. E dependendo do motivo, não se abria o portão. Então, sim, só num ataque surpresa, tendo que escalar as muralhas ou derrubar os portões, é que alguém poderia entrar na cidade à noite. Agora, com as muralhas destruídas, o pessoal passava e voltava como quisesse. E não era só o problema dos humanos. Aquela região tinha leões, tinha ursos. E esses animais, com a escassez de caça, eles iam pegar os humanos. Ou eles iam, pelo menos, aonde tivesse detrito humano, restos de comida, enfim, o que fosse, para poder comer. E isso representava um perigo real. Então pense naquele povo que estava sem casa e sem muralha, não tinha onde dormir, e a muralha estava destruída porque eles podiam ser atacados por seres humanos, inimigos e por animais. Mas não era só isso. Não era apenas isso. É que as fazendas de onde eles tirariam o sustento para levar para a cidade também estavam destruídas. Então, eles teriam que ter trabalho dobrado. Porque além de ter que, durante o dia, trabalhar para produzir, eles teriam que vigiar à noite para ninguém roubar o que eles produziam. Então, eles tinham falta de sustento, um trabalho dobrado que não dava resultado, porque eles não tinham onde guardar a sua produção. Mas, fora isso, é que as terras também estavam inutilizadas. As terras onde eles podiam plantar para produzir, não produziam. Porque uma das práticas dos inimigos, ao conquistar uma determinada região, era justamente jogar pedras onde houvesse plantação, para que aquele povo conquistado não pudesse se reerguer. E isso era uma prática que até o povo de Israel fazia. O povo de Judá fazia isso com o povo do norte, com o povo de Israel, e o povo de Israel fazia com o povo de Judá. Eles conquistavam as regiões e nas plantações eles jogavam pedra. Às vezes jogavam sal, para inutilizar a terra mesmo. Era uma tática para tentar fazer com que aquele povo conquistado ficasse dependente do conquistador, que só pudesse comprar e só pudesse adquirir produtos do conquistador. Então eles não podiam, eles não tinham tempo para trabalhar a terra para depois plantar
e não tinham tempo de esperar para produzir e colher. E o pouco que produzia e colhia era roubado ou era perdido de alguma maneira. Por causa da falta de casas e da falta de muralhas, também tinha falta de infraestrutura. E não tendo infraestrutura, tinha doenças e miséria. Uma das conquistas muito importantes do rei Josafá, por exemplo, foi construir aquedutos que traziam água das montanhas para Jerusalém. Mas você tinha que ter gente para fazer a manutenção desses aquedutos. E passando 70 anos de uma terra inabitada ali, em que o mato tomou conta de tudo, não tinha gente para fazer a manutenção. E talvez esse povo que tinha voltado para lá, talvez não tivesse nem gente capacitada para fazer essa manutenção, para fazer a reconstrução disso. Então a cidade não tinha água corrente, a cidade não tinha o esgoto funcionando corretamente. Então vocês imaginem as doenças proliferando ali dentro de Jerusalém. Essa falta de estrutura também trazia insegurança, também trazia indisposição, porque a pessoa doente ou com alguém doente em casa não tinha condições de ir trabalhar, e eles eram alvo fácil para os inimigos também, porque não tinham forças para se defender. Então, vamos pensar, era uma questão prática. Cada um deles se preocupar em reconstruir a sua casa, se preocupar em reconstruir a sua fazenda, porque não era um benefício só para ele, era um benefício para todos ali. Só que com essas preocupações, com esses problemas, eles deixaram, já que a obra estava embargada mesmo, e não se sabia quando iam poder reconstruir, deixaram de lado. E não é que só deixaram de lado a construção, também nem foram atrás. Né? Porque se havia uma ordem do rei Ciro para reconstruir, eles tinham que obedecer àquela ordem. E vocês lembram que eu falei lá, quando sai a ordem para Esdras, era uma ordem da lei dos medos e persas. Ela não podia ser revogada. Então tinha coisa errada ali. E ninguém foi atrás. Eles simplesmente abandonaram a ideia de reconstrução do templo e foi cada um cuidar da sua vida. Não bastasse essa questão prática, tinha a questão emocional. Tudo isso junto causava desmotivação, causava estresse, causava medo, causava frustração, causava desânimo. Certo? Tudo isso que eu estou falando para vocês não é novidade, vocês podem muito bem entender que isso acontecia na cabeça daquele povo, que aquele povo estava vivendo isso. E tudo isso ainda trazia para eles as dúvidas sobre a sobrevivência da província. Chegou um tempo que depois desses 15 anos, ou vamos supor, depois de 5 anos da obra parada e ninguém vendo solução para o negócio e todo mundo tendo que cuidar da sua própria vida, eles começaram a ter dúvidas sobre, peraí, o que a gente está fazendo aqui? Para que a gente está aqui? Então, a própria sobrevivência dessa província de Judá foi posta em dúvida e tinha gente ali que, na verdade, estava apenas sobrevivendo, fazendo o possível para manter a sua família viva. Ideia de nação, ideia de ter uma cidade reconstruída, para muita gente ali, passou longe. Porque não tinha mais onde ter esperança sobre isso. Por isso que a mensagem de Ageu também traz esperança para eles, de que a nação vai ser reconstruída, porque essa esperança eles tinham perdido. Então, essas são as questões práticas. Mas aí, a primeira mensagem de Ageu é uma mensagem muito dura, porque ele faz um alerta espiritual, versículos 5 a 6. Deus lança essa ideia para eles. Vocês semeiam muito e recolhem pouco, vocês comem sem se fartarem, vocês bebem sem ter a sede saciada, vocês têm roupa, mas vocês passam frio, e quem consegue receber um salário, um produto do seu trabalho, recebe num bolso furado. Bom, essa era, de fato, a situação deles. Eles estavam numa situação de penúria. Mas Deus os acusa de terem culpa disso. A ideia do que Deus fala para eles é de que nada está dando certo, todos os empreendimentos estão fracassando,
E o pouco sucesso que eles têm está sendo perdido porque eles não estão confiando em Deus, porque eles não estão fazendo a obra de Deus. E no versículos 7 a 11, ele fala isso claramente. Sou eu que estou fazendo isso com vocês. E estou fazendo isso porque vocês abandonaram a reconstrução do templo. Eu coloquei ali o Salmo 127, porque o Salmo 127 é aquele salmo que diz, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Então Deus está jogando na cara deles, olha, tudo isso está acontecendo com vocês, e é verdade, vocês até têm justificativa correta, razoável para as preocupações de vocês, mas se vocês estivessem fazendo o que eu mandei, nada disso estava acontecendo. Então, aquele versículo que eu falei no começo, olha, vocês estão dizendo entre vocês, não chegou ainda o tempo de reconstruir o templo do Senhor? É Deus que está falando para eles, acusando-os de estarem pensando de forma errada. O que eles deviam estar pensando era, primeiro vamos reconstruir o templo do Senhor, que aí o resto a gente resolve. Bom, eu já expliquei para muita gente que, às vezes, nós criticamos os personagens da Bíblia, mas nós não estamos na pele deles. Então, essa mensagem ali, eles entendiam, e nós não vivemos uma situação como eles. Talvez eu, na minha vida, como filho de pastor, vivi algum tempo assim. Mas a maioria de nós não vive um tempo assim, em que você tem que largar a mão de tudo para fazer primeiro a obra de Deus. Em geral, a nossa vida está confortável e a gente consegue fazer a obra de Deus em primeiro lugar e todo o resto está tranquilo. Em geral, a vida de um pastor fiel não é bem assim. A vida do pastor fiel, o sujeito tem que abrir mão mesmo e vai passar necessidade para fazer primeiro a vontade de Deus. Esse povo entendia isso. E esse era o contexto deles. Bom, acontece que Deus está virado com eles. E ele fala isso nos versículos 4, 8 e 9. Eles falam, ainda não é tempo de edificarmos a casa do Senhor. Aí Deus pergunta para eles, e acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, ou seja, casas caiadas, casas arrumadinhas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É como se Deus estivesse dizendo para eles, escuta, se não é tempo de edificar a casa do Senhor, então também não é tempo de vocês viverem na casa de vocês, porque eu sou mais importante. A minha casa está em ruínas enquanto vocês edificam a casa de vocês. Aí ele, no versículo 8, ele fala, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela eu vou me agradar, e nela eu serei glorificado, diz o Senhor. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele fala, aquele que trabalha, aquele que semeia não colhe, aquele que bebe não se sacia, aquele que come não se farta, aquele que recebe dinheiro coloca no bolso furado. Por que isso acontece? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Bom, como eu disse, seria justificável a preocupação deles. Né? Coloquem-se na pele deles. Bom, a gente vai todo dia para a nossa casa e temos um teto, temos ali a comida guardada para comer, mesmo que seja uma comida simples, mesmo que seja uma comida frugal, está lá guardada. Nós temos a polícia, que está nos protegendo, nós temos segurança jurídica, nós podemos pegar o nosso, mesmo que a gente não tenha carro, a gente pode pegar o transporte público e vir para a igreja, temos liberdade de cultuar na igreja, de portas abertas, temos liberdade para pregar o evangelho de porta em porta, pregar o evangelho para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de escola, mas coloque-se na pele deles. Era até justificável eles se preocuparem com suas casas, mas Deus está dando para eles aqui a noção de que se eles fizessem primeiro o que Deus mandava, todo esse resto
Deus supriria. Mas por que a ênfase de Deus na questão do templo? É porque a existência do templo simbolizava a saúde da religião. Eles viviam um outro tempo que o nosso. Para eles, que ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles e ainda não tinham visto o Messias, o templo era a expressão máxima da saúde da religião. Sem o templo não tinha sacrifícios, não tinha cultos, não tinha louvores e não havia o ensino da lei. Se vocês lembrarem, lá no livro de Daniel e no livro do profeta Ezequiel, eu afirmei para vocês que alguns teólogos até dizem que talvez o começo daquelas sinagogas que havia no tempo de Jesus, no tempo do Novo Testamento, foram criadas por causa dos problemas que eles tiveram no exílio. Porque eles não tinham lugar para se reunir. O templo estava destruído. Não tinham lugar para fazer sacrifício e não tinham quem ensinasse ou quem lesse a lei de Moisés para eles, para que eles pudessem conhecer a lei de Deus. Então, a criação das sinagogas foi uma alternativa para que eles pudessem se reunir e estudar a palavra de Deus e cultuar a Deus. Era um culto diferente, porque não havia sacerdotes, porque não havia escribas, e no máximo eles podiam contar com um levita que, tendo de posse uma cópia dos 10 mandamentos, pudesse ler os 10 mandamentos nas sinagogas. Com o tempo isso foi se aprimorando até chegar nas sinagogas que nós temos no tempo de Jesus. Mas o fato é esse, é que sem o templo, eles não tinham nada disso. Por isso se tornava importante a construção do templo. Sem o templo, os dízimos e as ofertas paravam. E aí os levitas, que eram responsáveis pelo culto e por ensinar a lei de Moisés, se dispersavam. Isso aconteceu lá em Neemias, capítulo 3, versículo 10, nós vimos que Neemias viajou de volta para a capital do Império Persa para prestar relatório, voltou, nessa ida e volta ele ficou 1 ano fora, quando ele voltou, cadê os levitas? Tinha todo mundo indo embora. Por quê? Porque os sacerdotes e o povo negligenciou a questão dos dízimos e das ofertas no templo. Então, cada levita foi cuidar da sua própria vida, porque eles tinham que comer. Só que ao fazerem isso, eles permitiram que, por exemplo, Tobias acabasse arranjando um quarto dentro do templo, dentro das dependências do átrio do templo, em que deveria ser usado para guardar coisas do culto. Na verdade, estava sendo usado como um escritório de Tobias ali, quando Tobias viajava para Jerusalém. Quer dizer, a ausência de gente que ensinasse a palavra de Deus acabou fazendo com que o povo fizesse muita coisa errada. Por isso é importante ter pessoas preparadas para ensinar a palavra de Deus. Por isso é importante o estudo da palavra de Deus. Eu não sei se aqui na biblioteca tem, nunca procurei aqui. Mas na Faculdade Teológica Batista de São Paulo tinha na biblioteca um livro chamado O Médico da Selva. Um livro muito famoso, muito antigo, que conta as aventuras de um missionário na selva africana. E ele conta lá a história de um macaquinho. Ele coloca a voz nos animais da selva. E fala que tinha lá um macaquinho que estava com o seu tio observando uma das árvores da savana africana e pousou na árvore um abutre. Ele achou interessante aquele animal enorme, de asas negras, imponente, que ficava ali parado durante horas, apenas olhando a paisagem. E aí o macaquinho ficou lá olhando. Aí o macaquinho resolveu de jogar uma bolota para ver se o urubu comia. Ele jogou. Depois de um certo tempo, desconfiado, o urubu desceu da árvore, comeu a bolota, voltou para o topo da árvore. Só que quando o urubu fez isso e voltou para a árvore, pousou um outro urubu. O macaquinho achou aquilo super interessante, falou, opa, posso atrair mais desses animais aí com as bolotas. Começou a jogar a bolota para eles comerem. E o tempo foi passando. Quando ele viu, a árvore estava carregada de urubus observando ele. Num determinado momento, quando o macaquinho se descuidou e ficou mais perto da árvore, os urubus desceram de uma vez e comeram o macaquinho. Aí o médico da selva ensina essa parábola para os seus pacientes ali na selva. Não deixe o pecado se avizinhar.
Porque um pecado traz outro. E se você não tomar cuidado, se você ficar alimentando eles, quando você vê, uma multidão de pecados vai te engolir. É exatamente o que acontece, e foi o que aconteceu lá com Neemias, na ausência de quem ensinasse a palavra de Deus. Começou com uma relação econômica, com uma relação política. Aí um dos filhos do sumo sacerdote casou com uma filha de Tobias. Aí, por causa do parentesco, ele foi se entremeando na sociedade judaica. Chegou um momento em que o sacerdote achou por bem que tinha algum compromisso familiar, de parentesco com aquele sujeito, deixou o sujeito morando num dos quartos, numa das câmaras do templo. Quando Neemias volta, ele expulsa aquele sujeito, joga todos os móveis dele para fora, dá uma bronca no sumo sacerdote, mas não é só esse pecado, também tinha um monte de outros pecados que começaram a se alastrar no povo de Jerusalém na ausência de Neemias. Então, a presença do templo significa também o lugar de ensino. E a ausência dos dízimos fizeram com que aqueles que eram responsáveis pelo ensino fossem embora. Mas também a questão é que há profecias e fatos históricos envolvendo o templo. Então, é necessária a construção do templo porque Deus prometeu uma série de coisas a partir do templo. Inclusive a vinda do Messias. Tinha relação com eventos envolvendo o templo. Então, a ênfase de Deus ali na construção do templo é porque o templo ali simbolizava tudo para eles. Sem o templo, a religião de Judá ficava esfacelada. Até mesmo para suprir essa questão do templo, essa questão da coisa física, é que depois do Novo Testamento o Espírito Santo vem habitar em nós, para que nós nos tornemos o templo, para que não haja mais essa dependência do lugar físico. Mas nesse momento era isso. De uma maneira mais prática, reconstruir o templo seria mostrar um coração obediente, porque era uma ordem de Deus. Dada ali para Ageu, mas dada também em Esdras, dada também em Jeremias, dada também em Ezequiel. Era uma ordem de Deus. Então era para ser feita. Mas aí a gente tem um problema. Então, a questão é que eles estavam desobedecendo a Deus. Né? Só que aí a gente tem um problema. Um problema que nós tivemos aqui na nossa sociedade algum tempo atrás, que é a questão da desobediência civil. E é uma questão complicada, porque o povo e os líderes pararam a construção por causa da oposição. E nesse caso, eles realmente não tinham forças para se opor. Mas eles pararam a construção. E a ordem de parar era uma ordem oficial, porque veio, de fato, uma resposta à carta daqueles 5 sujeitos ali, mandando embargar a obra. Só que aí, eles se acomodaram e não foram atrás também. Por isso vem a ordem de Deus para Ageu, para que o povo se levantasse. Não é para obedecer a ordem dos humanos, é para vocês construírem o templo. Então eles se viram diante da seguinte situação: vamos ir contra a ordem imperial ou vamos ir contra a ordem de Deus? Toda vez que eu me vejo nesse ponto aqui, eu lembro de Pedro e João diante do Sinédrio. Julgai entre vós mesmos. A quem devemos obedecer, a Deus ou aos homens? O pessoal do Sinédrio, que era religioso, para eles a resposta era óbvia: obedecer a Deus, é claro. E aí é que eles se viram em palpos de aranha, né? Porque a resposta do próprio Sinédrio justificava aquilo que os apóstolos estavam fazendo de pregar o evangelho. A questão é que muita gente usa esse negócio de ir contra as ordens civis em coisas que não é para ir contra a ordem civil. E é isso que está errado, que às vezes usa isso como justificativo para qualquer coisa. E não é. Você tem que estar realmente fazendo a obra de Deus. Como diz Jesus no Sermão do Monte, no final das bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E aí eu encontrava alguns funcionáriozinhos meus que depois iam reclamar, ou que iam falar na sua igreja, para dar a panca de que eram espirituais.
Ah, estou sendo perseguido no trabalho. Estou sendo perseguido porque sou crente. Aí eu falava, não, você não está sendo perseguido porque você é crente. Você está sendo perseguido porque você é relaxado. Você tem que começar a trabalhar 9 horas. Você chega lá 9, aí por desculpa de que vai orar a Deus, você demora para começa a trabalhar umas 9h15. Aí você tem a hora do almoço, com desculpa de que vai ler a Bíblia, ou seja, que está sendo espiritual, você, em vez de voltar na hora certa do almoço, você volta meia hora depois. E acha que eu, por ser crente, vou tolerar isso? Você está errado. Mas tem muita gente que usa mesmo a fazer a obra de Deus como desculpa para fazer coisa errada ou para não fazer as coisas. E aí isso não é ir contra a ordem dos homens. Você também está indo contra a ordem de Deus ao fazer coisa errada. Mas nesse caso eles estavam certos. Era uma ordem de Deus construir o templo e era uma ordem do imperador não construir. E aí? Essa é a questão problemática deles. E aí é uma decisão que eles têm que tomar que traz consequências práticas para eles. Eles vão arriscar-se a serem agredidos ou até mesmo a serem mortos. O que compensava para eles? Morrerem em nome de Deus? Serem agredidos em nome de Deus? Ou viverem uma vida pacata obedecendo ao imperador, que era o que eles estavam fazendo? Bom, a mensagem de Ageu é justamente contra isso. Contra eles levarem uma vida pacata obedecendo ao imperador. Então o cerne da mensagem de Ageu é que Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida, acima de todas as coisas. O que Deus está falando é que tudo aquilo de miséria que estava acontecendo com eles, bom, o próprio exílio já tinha sido um castigo por causa dos pecados deles. E aquela miséria que eles estavam sofrendo ali, no tempo de Esdras e Neemias, era porque eles não estavam obedecendo o que Deus havia mandado eles fazerem. Então Deus deveria ser colocado acima de todas as coisas. Por isso que ele fala, não é tempo de vocês edificarem, se preocuparem com a casa de vocês, é tempo de vocês se preocuparem com o templo. Se vocês se preocuparem com o templo, o resto, Deus, resolvo. A segurança, a fome, a sede, a saúde, o salário. Essa é a primeira pregação. Bom, a resposta do povo é imediata. Zorobabel se levanta, nós vimos lá no capítulo 6, 7 e 8 de Esdras. Eles se levantam, o povo se levanta, eles começam a reconstrução e terminam a reconstrução a despeito da oposição que quebra a cara, né? Nós vimos na aula que eles mandam lá consultar de novo, porque olha, o pessoal começou a reconstruir desobedecendo a ordem do imperador, mas eles estão falando que tem uma ordem aí dos medos e persas que não pode ser revogada, procura aí no arquivo do império. Aí os escribas do imperador procuram, acham, e aí o negócio se volta contra eles, né? Porque aí vem uma mensagem do imperador dizendo, olha, é verdade, tem uma ordem do imperador Ciro, é para reconstruir, e mais, os impostos que vocês recolhem aí, metade vocês vão dar para eles terem dinheiro para a reconstrução. Olha só como, através da mensagem de Ageu, se comprovou o que estava sendo dito. O fato deles obedecerem não só resolveu a situação, como fez com que o sustento que eles precisavam fosse dado a eles pelos inimigos. Comprovando o que Deus diz na mensagem de Ageu. Vocês estão recebendo salário, estão pondo num bolso furado, porque vocês não estão me obedecendo. Se vocês me obedecerem, vocês vão receber sustento. Os inimigos são obrigados a dar metade dos impostos para eles. E não é só metade dos impostos, eles foram obrigados a dar também os animais para os sacrifícios e para os cultos do templo. Então Deus reverteu totalmente a situação porque eles se levantaram para obedecer a ordem dele. A segunda pregação, essa foi a primeira, né? A segunda pregação de Ageu, passando essa fase, porque eles começaram a reconstruir o templo, terminaram o templo, restabeleceram o culto. E aí essa mensagem está relacionada ao capítulo 6, de 13 a 16 de Esdras. Porque quando o templo foi terminado, ele era um templo bem mais humilde do que o templo de Salomão. E isso fez com que o ânimo do povo ficasse abatido. Porque a figura do templo humilde é um tapa na cara deles, para eles lembrarem a glória que eles tinham antes de terem se desviado, indo adorar deuses pagãos. Quando eles estavam adorando a Deus, quando era na época do Império de Davi e de Salomão,
o templo era uma maravilha, tido como uma das 8 maravilhas do mundo antigo. Agora, por causa dos seus pecados, o que eles tinham era aquilo que eles podiam ter construído. Então a mensagem dessa segunda pregação de Esdras, ele vai falar da glória do Senhor que vai encher aquele templo. No versículo 9, ele promete que a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. Só que tem um fato histórico que nós vimos no livro de Daniel. Esse templo que eles reconstruíram com Zorobabel é o mesmo templo no qual o Antíoco Epifânio sacrificou um porco, séculos mais tarde, e profanou o templo. E por causa dessa profanação é que houve a intenção de Herodes de, querendo agradar aos judeus, construir um novo templo. Porque aquele templo de Zorobabel foi contaminado por Antíoco Epifânio. Séculos mais tarde, quando o Império Grego derrotou o Império Persa, depois, quando Alexandre o Grande morreu, e aí o Império Grego foi dividido em 4 generais, o general Epifânio ficou com a região da Síria. O general Antíoco ficou com a região da Síria, que englobava a região da Judéia. E aí esse descendente de Antíoco, o Antíoco Epifânio, se tornou um grande inimigo do povo judeu, sacrifica um porco ali. Como é que se cumpre essa questão da glória desse novo templo será maior do que a do primeiro? Então, de qual templo ele está falando? Esse templo aí, eles esqueceram. Herodes passa 40 anos construindo um novo templo que está pronto quando Jesus nasce. E que é o templo no qual Jesus frequenta. Então aí, já um pouquinho da resposta para vocês. A terceira pregação, ele fala do povo que vai ser purificado. Capítulo 2, de 10 a 19. E a interpretação é bem clara. Ele fala assim, olha, perguntem para os sacerdotes, perguntem para os levitas, se alguma coisa santa tocar em alguma coisa que não é santa, aquilo que foi tocado pelo objeto santo se torna santo? Não. E Deus fala, beleza, joia, é isso mesmo. Mas se alguma coisa é impura tocar alguma coisa que não é impura ou que está santificada, aquilo fica impuro? Fica. E aí Deus dá a mensagem, pois é isso que vocês fizeram. Então a interpretação dessa segunda pregação, dessa terceira pregação de Ageu é bem clara. O contato com coisas santificadas não torna ninguém santo. Ou seja, as obras, o templo, os objetos do templo, o sacrifício, o homem, não santificam ninguém, não santificam nada. Então, apesar da importância que Deus deu para o templo, na reconstrução do templo, a importância não era o templo, a importância era a obediência à ordem dele. Era a obediência à ordem dele que faria as coisas acontecerem. Não era a existência do templo. Mas, ao contrário daquilo que é santo, os pecados, ao contrário, contaminam até por proximidade, até por cumplicidade. Por isso é que os antigos, hoje eu não tenho mais visto isso, mas os antigos pregavam, olha, cuidado com as companhias, porque como diz o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. É para você tomar cuidado com a companhia, é para você tomar cuidado com as ideias, é para você tomar cuidado com as opiniões, é para você tomar cuidado com o comportamento dos outros que não são crentes. Por quê? Porque uma má conversação corrompe os bons costumes. As coisas santas não santificam, mas as coisas imundas contaminam. E às vezes você, mesmo sendo crente, mesmo tendo orado, jejuado, lido a Bíblia, por causa de uma coisa imunda, você pode se contaminar. Então, a contamina até por proximidade, até por cumplicidade, é a mensagem que ele está dando aqui nessa terceira pregação. Ou seja, a mensagem para aquele povo era que, e para nós também, é que a santificação deve ser buscada com diligência pelo próprio indivíduo. Não é porque você tem um pastor santo que você se torna santo, que a sua igreja se torna santa.
Não é porque você tem o presbitério santo que a sua igreja se torna santa, que você se torna santo. Não, cada um é santo porque está obedecendo a ordem de Deus. E só é santo enquanto está obedecendo a ordem de Deus. Assim, santo, não estou falando no sentido de pureza, de não estar com pecado naquele momento, né? Porque tem aquele negócio que nós acreditamos que o crente verdadeiro não perde a salvação. E ele é santificado pelo Espírito Santo que habita nele. Estou falando nesses momentos de estar impuro por causa do pecado. A santificação deve ser buscada pelo próprio indivíduo. Tem bastante, vocês estão percebendo que tem bastante teologia no livro de Ageu que não vai dar tempo da gente tratar aqui, porque ele pega até esse negócio da questão da santificação. A quarta pregação é uma promessa a Zorobabel. E é aí que a gente vê que ele está falando do Messias. Porque ele fala que sobre Zorobabel vai vir julgamento e vai vir honra. Então ele diz assim no versículos 21 a 23, eu farei abalar céu e terra, derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naqueles dias tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, Zorobabel já era o governador. E já era um príncipe do povo. Mas abalar céu e terra, derrubar o trono dos reinos, destruir as forças dos reinos das nações, destruir o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros, isso são tudo profecias escatológicas. Porque, apesar do Império Persa ter sido destruído pelo Império Grego, do Império Grego ter sido destruído pelo Império Romano, do Império Romano ter se esfacelado, nunca aconteceu nada disso com a terra toda. Essa profecia ainda não se cumpriu. Então ele está falando de uma coisa escatológica aqui. Mas e o Zorobabel? O que significa esse anel de selar? Porque ele foi escolhido. Então, nada disso aconteceu de maneira literal ou figurada no tempo de Zorobabel ou após ele, até chegar Jesus. Por quê? Porque Zorobabel é da linhagem de Davi. Zorobabel é o herdeiro do trono. Ele é, de fato, príncipe. Ele entra na genealogia de Jesus, na genealogia de José, em Mateus capítulo 1. Não é só que ele é descendente de Davi, porque ele é descendente de um dos muitos filhos de Davi, que seriam príncipes. Ele não é príncipe porque ele é herdeiro dos filhos. Ele é príncipe e herdeiro do trono porque ele é herdeiro de Salomão. Ele está na linhagem de Salomão. A linhagem de Lucas mostra Maria sendo da linhagem de Natã, um dos irmãos de Salomão. Ou seja, ela era uma princesa herdeira de um dos filhos de Davi. O Zorobabel não, o Zorobabel é da linhagem de Salomão, o rei, aquele que herdou o trono de Davi. E, portanto, Jesus, por parte de José, é da linhagem de Zorobabel. Então, quando Ageu faz aquela profecia de que Zorobabel o escolhido é um anel de selar, ele está falando de Jesus, de um descendente de Zorobabel que vai definitivamente acabar com tudo. Então, a interpretação é que o Senhor Deus colocará Zorobabel no lugar de honra através do Messias, o escolhido para renovar o pacto com a linhagem de Davi. Então, vejam, Ageu começa com uma pregação dura para o povo, explicando que eles estão vivendo aqueles problemas porque eles não estão obedecendo à ordem de Deus. A ordem de Deus era mais importante do que a ordem do rei. No momento em que eles começam a obedecer, tudo muda para eles. Aqui vai um pouquinho, se alguém quiser forçar um pouquinho de evangelho da prosperidade, tudo muda para eles quando eles começam a obedecer a Deus. Mas depois ele faz uma profecia para elevar o ânimo do povo, porque o templo era humilde, e eles caem em si da real situação deles. E ele fala, olha, a glória desse templo vai ser maior que a do primeiro. Quer dizer, isso que vocês fizeram vai receber uma glória maior do que aquilo que Salomão fez.
porque eles são aqueles que estão preparando o caminho para a sociedade que vai vir no tempo de Jesus. Eles estão reconstruindo a nação que vai ser a nação do tempo de Jesus. E ele também manda uma mensagem profética para Zorobabel, dizendo que vai vir o Messias, de fato. E que o Messias vai vir da linhagem de Zorobabel. Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo para Zorobabel, tenha ânimo. Ainda não é no seu tempo, mas já está próximo. E de fato, são mais ou menos, pela contagem que Mateus faz lá, 14 gerações de Zorobabel até Jesus. Depois de Zorobabel, depois dessa reconstrução, depois desse templo, só vem a época de Jesus. Como importante, quer dizer, tem a história dos Macabeus no meio do imbróglio todo ali, mas a história dos Macabeus está enrolada também com a história do Império Romano, que já é o início da sociedade de Jesus, da época de Jesus. Então a mensagem de Ageu tem esses três aspectos. Fazer o povo obedecer naquele momento, mas dar um ânimo para aquilo que eles fizeram e promessas gloriosas para o futuro deles, dizendo, olha, o tempo do Messias está próximo. Já é agora, depois desse cativeiro, depois desse exílio, tudo vai mudar para vocês. E de fato muda. Porque depois do cativeiro da Babilônia, surgem os fariseus, surgem os saduceus, surgem as sinagogas, surge um monte de coisas que estarão presentes na época de Jesus, e vem o próprio Messias. Por isso é um livro importante, e por isso o Espírito Santo preservou o livro de Ageu na Bíblia, apesar de ser um livro bem curtinho. Amém? Que essa mensagem fique para a gente também. O que Deus quer de nós é a obediência a Ele. E que não importa aquilo que nós conseguimos fazer, porque quem vai dar o sucesso, quem vai dar o fracasso, é o próprio Deus. Ele não está se importando com o tamanho do que nós construímos, ele não está se importando com a quantidade de almas que nós levamos aos caminhos dele. Ele só está se importando que nós o obedeçamos, porque o resto é ele que vai dar, o resto é ele que vai fazer. Amém?